Olá, e gente, olha só, estamos ao vivo, hoje é dia 10 de julho de 2019, você está na Aquarius TV Online, nosso canal no YouTube, e estamos aqui na nossa feliz segunda tentativa, né, por falha, aqui ó, já tirei aqui, já estamos ao vivo, né, por uma falha de Carla Alberto, eu assumo aqui, tentamos, Maraísa e eu, resolver o problema de áudio, e a gente achando que era a Maraísa e era a Carla. Mas já estamos aqui. A Mayra chegando. Oi, Mayra, querida. Maria Ferreira Conegato chegando. E mais gente vão chegando e vão dando boa noite. Eu sei que está bem corrido. Eu acabei de mandar aqui para todas as listas, mas até que o WhatsApp faça chegar na sua lista, vai demorar uns minutos, sim. Enquanto isso, a gente vai conversando com a Maraísa e eu vou divulgar nas outras redes que fazem parte aqui do nosso programa Aquarius TV Online. Inclusive, uma rede que eu quero convidá-los para começar a frequentar, que é o Telegram. Porque no Telegram, se eu mandar um link para vocês todos, eu consigo fazer em 1 minuto, todo mundo recebe com boa qualidade, vídeos de todo o tamanho, né? Já o seu WhatsApp é muito lento. Boa noite, Luiz Roberto. Seu WhatsApp é muito lento, muito bugado. Eu estava agora mesmo aqui conversando com a Lucy. É a Lucy, eu acho que nós estávamos... Na boa, a gente não estava querendo discutir, mas eu estava provando para ela que a gente manda o link e ela estava nos provando que não recebe o link. Então, quem é que nós vamos colocar na forca hoje? Não sei, não sei. Mas já está chegando aqui a Fábio, justamente, o Ali, da Escola Vida, a Débora Tomasi, e bem chegando mais o pessoal. Eu vou passar agora essa informação para o Telegram, porque é uma informação nova, é um link novo, né? Que a gente derrubou aquela sala e a gente fez uma sala nova. E agora são 9 horas, 9 e 8, dá bem para a gente conversar muito tempo sobre Feng Shui ou Feng Shui para profissionais liberais, que é o caso aí do Luiz Roberto e de muitos outros profissionais e amigos que estarão presentes aqui na noite de hoje. E é o meu caso. A Maraísa fez algumas promessas no nosso hangout passado de falar sobre como dicas para quem trabalha em casa, né? Os riscos, porque a gente vê muito o lado bom de trabalhar em casa. Eu sou muito disciplinada, procuro separar as coisas, né? Mas, enfim, tem outros riscos também de trabalhar em casa, né? Ó, tô colocando aqui o novo link funcionando, o pessoal já está recebendo. Vou colocar aqui no Telegram também. Enquanto isso, vocês vão chegando e vão dizendo de que cidade vocês estão falando aí para que a gente consiga ativar a comunicação e colocar a Maraísa, então, para dar aí para nós as recomendações maravilhosas dessa noite aqui. Olha só, vou colocar aqui novo link. Tá, nova sala. Vou derrubar aquela sala velha que a gente estava aqui antes da Maraísa, ó. Vamos apagar. Isso aí. Já estamos ao vivo e agora a gente vai puxar aí uma prosa muito bacana. Vocês já estão com material para anotar, gente? Hoje à noite é de anotações, porque a Maraísa é uma das nossas convidadas que menos economiza em informação, né? Mas eu também estou feliz em saber que ela tem recebido consultorias e clientes de várias partes do Brasil, porque a Maraísa atende online, tanto para a harmonização da residência, quanto para a harmonização do seu local de trabalho. Quando a gente fala em profissionais liberais, eu tenho muitos aqui ouvintes, nós temos muitos ouvintes que são terapeutas e têm seus espaços terapêuticos, escolas, também como, por exemplo, a Silvia Werner, em Curitiba, a Cris tem aqui em Porto Alegre, que é um espaço onde a Maraísa vai, em agosto, ministrar curso de Feng Shui e para o público em geral. Então, se você é aqui de Porto Alegre, até Novo Hamburgo, a minha amiga Janete, que estava aqui na outra sala, espero que venha para essa, pessoal de Canoas, que ama Feng Shui, estudamos juntos, prepare-se porque em agosto a Maraísa estará aqui em Porto Alegre, no espaço da Vila Bambu, com a Cris, ministrando um curso, eu acredito que em agosto, já vamos falar sobre isso um pouquinho, Maraísa. Vou liberar o seu microfone agora, funcionando por minha causa, né? Por minha culpa. Liberado. Olá, pessoal. Oi, Carla. Boa noite a todos. Sim, no dia 24,
de agosto, eu estarei em Porto Alegre, junto com a Cris no espaço dela, no link espaço dela, falando sobre Feng Shui, né? Nós vamos ter um dia de curso. Na parte da manhã nós vamos trabalhar toda a área empresarial, tudo que envolve a área empresarial, e na parte da tarde nós vamos trabalhar a área residencial. Então vai ser um lindo encontro. A gente está bem feliz com isso e muito feliz com essa parceria com a Bambu, com a Cris, uma pessoa incrível, e tenho certeza que vai ser incrível esse curso também. Eu estou bem feliz aqui, Maraísa, que mesmo o pessoal já está nos achando. É que se cria um hábito, né? O pessoal vem para cá, já veio para o canal, tá aqui o Paulo Jacobs. Boa noite, Paulo. Paulo que amanhã estreia no nosso programa, no horário das 5, como entrevistador, coordenador do programa Mais Saúde, que será todas as quintas, às 17 horas, aqui na Aquarius TV Online, entrevistando profissionais da área da saúde. Uma excelente oportunidade para você fazer aquelas perguntas. Se você puder estar ao vivo, é sempre bom, porque às vezes a gente tem dúvidas, até mesmo sobre os tratamentos que a gente recebe, né? E a gente pode trocar uma ideia com o profissional convidado. O tema amanhã é fantástico, o convidado mais fantástico ainda, né? Gabriel de Carvalho, o fundador da Nutrição Funcional, e nós vamos saber amanhã como construir imunidade e principalmente como destruir a nossa imunidade, porque Deus nos fez perfeitos. A gente é que usa a máquina errada e a gente acaba com as nossas defesas. Então, amanhã às 17 horas, aqui na Aquarius TV Online, você vai receber o link. Chegando aqui também, Nelsinha de Erechim, minha terra, coisa mais boa do mundo, e fria, né? Adoro Erechim. A Paty de Santa Rosa, a Ivone, não estou, você está conseguindo sim, Ivone, você já está aqui. Chegando ali, a Stacey Sticer, boa noite, querida. A Dione Zanquete, também a Cida de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Não é de Santa Cruz, aqui do Rio Grande do Sul, não. Legal. Eu já coloquei aqui a data do curso, 24 de agosto, na Vila Bambu, em Porto Alegre. A Paty, pode enviar o link novamente? Não precisa, querida, você já está na sala. A Cátia também chegando aqui, Irene Tavares de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa noite, e eu acho que a galera vai chegando aos poucos, porque afinal de contas são só 9h10. Nesse horário nós estaríamos ainda começando no outro hangout. Agora a gente vai entrar no assunto definitivamente, espero que todos tenham a oportunidade de ter pego um chazinho nesse meio tempo, enquanto a gente correu aqui para achar a solução. E muito obrigada pela presença de todos, vocês são um encanto e pacientes também, né? Muito pacientes com a gente para dar tudo certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa querida Maraísa. Eu não sei se você planejou, porque deu todo esse distúrbio com o áudio, né? E não sei se você tinha planejado começar por aqui ou por ali, mas eu gostaria, porque ficou muito questionamento no nosso encontro passado a respeito dos riscos de trabalhar em casa, que hoje não tem mais como fugir. Eu diria que muitos profissionais liberais, como eu, estão amando trabalhar em casa. Claro que eu gostaria de estar numa casa maior e ter separado realmente isso, né? Que eu espero em breve poder fazer essa separação. Mas trabalhar em casa é muito bom. Não enfrentar trânsito, ter mais tempo livre para dar as minhas caminhadas aqui no meu bairro, né? Não precisar pegar carro para ir ao local nenhum. Às vezes passa uma semana sem eu precisar me deslocar, ok? No meu bairro aqui eu tenho tudo pertinho e eu me comunico e trabalho muito bem. Tenho os bancos aqui na região que eu precisar aqui por perto. Então eu tenho muito conforto, porque hoje em dia o trânsito nos estressa muito. Mas não é o caso de muitas pessoas. Enfim, trabalhar em casa hoje é uma alternativa que eu diria saudável e próspera e confortável. Mas eu quero ouvir o teu mas aí, Maraísa. Então, sobre trabalhar em casa, esse é um questionamento bem grande e existe uma dualidade também nisso, né? Ao mesmo tempo que é muito bom, traz conforto, é prazeroso estar em casa, as pessoas gostam muito de estar em casa. Tem duas situações que temos que tomar cuidado, né? A primeira trabalhe em casa desde que você não receba clientes. Desde que você não receba clientes, é muito bom
tá tudo certo trabalhar em casa, né? Tem uma outra ressalva que depois eu vou fazer. Então, se você não recebe clientes na sua casa, está ótimo. Por que não é interessante receber pessoas, clientes na sua casa? Porque as pessoas trazem uma carga energética, porque as pessoas trazem uma história, trazem uma vibração, né? Essas energias externas, então, e entrando na sua casa, nem sempre é viável. Então, é um ponto que a gente deve estar atento. E se eu trabalho em casa e recebo clientes, o que eu sugiro? O espaço que você vai receber essas pessoas deve ser o primeiro espaço da sua casa. Então, as pessoas não podem adentrar o ambiente interno e ir até encontrar a tal sala de atendimento. Não. Ela deve ir na sua residência e imediatamente ser atendida e não ter um acesso, né, nos ambientes da sua casa. Isso nunca. Tem várias histórias, né, com isso. Eu tenho uma cliente que ela vende roupas e as clientes entravam, né, adentravam a casa dela para visualizar as roupas, que isso já não é o ideal. O ideal é que ela tivesse um primeiro ambiente da casa disponível para isso, para as pessoas não passarem pelos outros ambientes da casa. Muito bem. Então, além das pessoas terem que ir, né, atravessar toda a casa dela, aonde as pessoas iam provar, né, as roupas no quarto dela. E ela é casada. Então, o quarto, né, o quarto do casal é algo extremamente íntimo, extremamente sagrado, onde as pessoas não devem adentrar. Né? O Feng Shui ele fala sobre nem ter foto dos filhos no quarto do casal. Quem dirá outras pessoas entrando ali para provar roupas. Isso fazia o quê? Trazia uma invasão, né, muito grande no relacionamento dela. E isso trazia uma insegurança gigantesca. E por que existe essa insegurança gigantesca? Porque energeticamente existe uma invasão na intimidade do casal. Então, a minha sugestão é, ok, trabalhar em casa. Se você recebe clientes, que esses clientes adentrem o primeiro espaço da sua casa e não mais que isso. Se essas pessoas têm que adentrar a sua casa passando pelos outros espaços, não oriento a fazer isso. E qual é a situação, né? O delicado de trabalhar em casa e às vezes nem ter clientes que você recebe ali, mas você trabalha em casa é estar sempre acesa, né, a luzinha do trabalho. Ou estar sempre acesa a luzinha do trabalho, então você trabalha dia e noite, ou você se perde nos seus horários e você não consegue dar conta do seu trabalho. Então se perde com as atividades de casa, com a TV, com o telefone, e não consegue efetivamente fazer aquilo que você deve ser feito. E né, essa questão de ter as coisas do trabalho em casa faz com que o teu cérebro sempre esteja conectado a isso. Então, eu tenho que trabalhar. E isso é uma coisa que eu vivo aqui, né? Eu trabalho bastante em casa, os projetos eu faço em casa, e então eu olho para o meu computador e o meu computador está sempre me chamando, né? Tem muito projeto sempre para fazer, tem muita coisa para entregar para os meus clientes, então o computador está sempre me chamando. Precisa ter um limite, né? Um limite de tempo, de compromisso, de horário muito grande, e aí você precisa ter um comprometimento e consciência, né? Do que realmente você deve fazer naquele momento e dividir esses momentos, porque senão entra muito, invade muita vida pessoal e você acaba não tendo vida pessoal e tudo se transformando em vida profissional, que também é uma fuga, né? Então, quando os clientes vêm com muito trabalho, a gente tem que compreender que muitas vezes é uma fuga dessa vida pessoal, e aí tem que compreender isso, trazer essa clareza, e entender que às vezes estou fugindo, né, da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos, e, e trabalhar essa percepção. Mas o mais importante é ter consciência, compromisso com o tempo, compromisso com os horários e saber dividir isso. Isso deve ser feito. Me parece tão sério que você recomendaria que
No caso, por exemplo, da amiga que vende roupas em casa, no quarto, que ela elimine essa possibilidade completamente, que ela troque até de profissão, ou que ela arrume um outro local, né? Me parece ser uma coisa bem importante isso, né, Maraísa? Muito importante. A minha orientação foi, tanto que a gente transformou tudo isso, né? A gente ajustou um espaço da casa, mas na parte externa da casa, não interna na casa. E eu orientei as pessoas, ela não levar as pessoas, mesmo sendo amigas, conhecidas, porque isso se torna uma invasão. E ela tem um marido muito bonito. E, 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 e já tem essa energia sexual muito envolvida. Então faz com que ela exponha o relacionamento dela, né? Exponha o parceiro dela, e isso cria muitas coisas, muitas mensagens subliminares. E ela ficava numa postura assim, não sei sobre isso. Então, um pouco inocente nisso, mas existem movimentos por trás, onde eu trouxe clareza para ela de que isso, essa postura, esse comportamento faria com que as pessoas invadissem muito o espaço dela, do casal, e traria muitos riscos para eles como um casal. Então ela conseguiu compreender isso, a gente fez um ajuste e as pessoas passavam, né, iam por fora da casa, tem uma porta do outro lado, então elas não entram mais dentro da casa, né, posicionamos espelho, tudo lá, ninguém mais pode adentrar a casa e muito menos o quarto do casal. Chegando aqui nossa querida Maria Cristina Sen, dando oi, meninas, aqui do Espaço Vila Bambu. A Cida, agradeço a Aquários, pois através desse canal eu pude conhecer o trabalho da Maraísa. Obrigada a você, Cida, por estar por aqui, Cida Oliveira, e confiar e participar desse trabalho. Porque a gente só está aqui porque vocês estão aí. E é isso que às vezes o pessoal diz assim, Carlinha, muito obrigada. É nós que temos que agradecer, porque a cada programa que a gente faz, né, Maraísa, e todos os... A gente é um desafio para nós trazer informação nova e ver o que a gente pode contribuir cada vez mais para que todos tenham aí momentos bons e mais conteúdo, que possam ter uma vida melhor, né? Então, para nós é importante muito que vocês estejam aqui. E podem começar a deixar perguntas, só que hoje as perguntas direcionadas a Maraísa serão sobre Feng Shui para profissionais liberais, ou para a questão que nós conversamos agora de trabalhar em casa. Com relação ao quarto de casal, foi o webinar que nós fizemos em junho, que está disponível aqui no nosso canal. Basta você se inscrever, né? Se inscrever é uma cortesia que você dá para nós aí e faz o nosso canal ficar mais saradinho, mais forte. Você se inscreve aqui no canal, é gratuito, clica no sininho para receber os convites quando nós estivermos ao vivo. Aí vai aparecer um convite aí no seu celular. E aí você vai, se o programa for do seu interesse, é só clicar e entrar. E ali em cima, na busca, tá? Você digita Maraísa Farias e você vai ter não só o hangout que nós fizemos sobre o quarto do casal, que foi em junho, era a época do Dia dos Namorados, né? Para quarto de casal para solteiros e para casados. A Maraísa fez as duas observações com muitas dicas, uma tonelada de dicas. E também você vai encontrar Maraísa Farias sendo entrevistada pelo Luiz Henrique nesta semana, na sexta-feira passada, onde eles falaram sobre a importância das logomarcas para os negócios. Gente, para negócios de qualquer tamanho, tá? Ela foi entrevistada pelo programa Empreendedorismo, que às vezes a gente, né, quer auxiliar o pessoal que está começando. Logomarca é um fator decisivo aí, né, para quem está começando no seu negócio. Mas a logomarca é importante para qualquer tamanho de negócio, tá? Então, vocês podem curtir todo esse trabalho da Maraísa e muito mais coisas, né? Então, é legal vocês participarem ali. E podem, sim, chegando a Janete, aqui de Canoas, né? A Hilda, de São Luís Gonzaga. E, Darcy, essa sua pergunta tem a ver com a história do casal. E a Maraísa já falou no programa passado aí, mas se der tempo a gente passa, tá, meu amor? E perguntas sobre os seus consultórios, né? Se você é nutricionista, se você é arquiteto, se você é profissional liberal, agora nós vamos entrar nessa área aí. O que o Feng Shui tem de contribuição, Maraísa? O que tu reservou de dicas para profissionais liberais?
Então, vamos lá. Muito interessante essa cidade da Bahia, que você comentou antes. Tenho vários clientes de lá, e é uma cidade, acho que não é tão grande, e incrível, né? O programa me trouxe a possibilidade de atender muitas pessoas, me trouxe também clientes do Sergipe, então é lindo poder ir para todos os campos, né? E o que a gente tem para falar sobre ambiente de trabalho? O Feng Shui, por mais que a gente sempre faça os programas residenciais, e eu amo os residenciais, e o que mais me dá força, né, ânimo, muitas vezes entra o empresarial, porque hoje eu tenho uma energia, né, é, uma energia que vai para o externo, digamos, e muito forte a nível empresarial. Eu gosto muito de trabalhar com a área empresarial e eu vejo quanto isso reverbera de uma forma incrível. E a maioria dos clientes, quando eles me procuram, eles estão com muitos problemas assim de empresa de anos fechando, problemas financeiros, problemas com clientes, sem receber, enfim, envolve muitas coisas. E nesse mundo empresarial, tudo tem que ser muito rápido, não temos tempo para pensar o que é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro. Não, a gente tem que criar dinheiro nesse momento. Então, eu tenho um consultório e os pacientes que vêm ao consultório, eu falo muito sobre isso com eles e falo para eles, vocês precisam pensar como empresários, né? Hoje eu estava conversando com uma advogada e eu falei para ela, olha, se tu só ficar na postura de advogada, tu vai ter para viver. Você tem que entrar na postura da empresária, você precisa ser empresária no seu negócio. Então, o que eu percebo assim, Carla, que muitas pessoas, nós na faculdade, nós não aprendemos a gerir um negócio. Eu tive só, eu não sei, mas acredito que deva ter tido uma ou duas matérias de administração. A gente não traz esse conhecimento, a gente sabe ser fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, advogado, mas a gente não sabe ser um empresário, um administrador. Então, hoje, ela me trouxe uma situação e eu falei para ela, olha, você está perdendo dinheiro com isso, né? Você precisa aprender a ganhar dinheiro com isso, você precisa pensar como empresário. Se você pensa só como advogada, só como nutricionista, você não cria recursos, né? E nós temos que aprender a criar recursos. Então, eu vejo, quando eu trabalho com essa questão empresarial, eu vejo muito, né, do meu lastro, de como eu venho como empresária. Atualmente, eu tenho 4 empresas e não tenho mais por impossibilidade de tempo, simplesmente isso. E o que eu faço? Tudo eu crio um produto, tudo eu faço virar produto e ofereço isso às pessoas. E nesse eu criar produtos como uma empresária e oferecer isso para as pessoas, o que tem força, o que dá certo, né? Tudo aquilo que eu contribuo com o outro. Então não é simplesmente criar produto e não é simplesmente colocar no mercado. Então você cria produto, então o empresário ele consegue criar produtos e quando você consegue com esse produto contribuir para a vida de muitos, isso tem força, isso tem prosperidade e isso vai à frente. Então o que eu percebo é que nós não pensamos como empresários, né? Nós só simplesmente pensamos como profissionais de ajuda. E não é esse o caminho. Se você não pensa como empresário, o mundo vai te derrubar. Você não vai ir para frente, porque todo mundo está ali fora que nem um corvo em cima de clientes. E se você não souber entrar nesse mundo, se você não souber lidar com esse mundo e saber jogar com isso, você é passado, né, para trás. Você não tem força para ir à frente. Então, a primeira coisa é pense e tome a postura de um empresário. E nesse tome a postura, isso eu falo muito para os meus clientes, vista essa postura de empresária. Eu tenho uma cliente que ela é micropigmentadora. E aí eu falei numa apresentação, nós estávamos num grupo e cada um falava a sua profissão e ela falou, eu trabalho com micropigmentação.
Falei, pode parar com isso, você é empresária da área da beleza, ou seja lá o que você quer chamar isso, mas você é empresária dessa área, você tem uma empresa, você não pode falar que você é micropigmentadora. Então, quando você fala que você é empresária e que você tem uma empresa na área da beleza, isso tem uma força muito maior. Isso significa o quê? Você toma essa postura de empresária e você entra nisso. Se você não fala que você é uma empresária, as pessoas não vão te ver como uma empresária. E isso te enfraquece. Então, quando você fala que você é uma empresária, que você tem uma empresa, que você, sabe, quando você se posiciona dessa forma, isso tem muita força. E isso te ajuda a ir à frente. Então, no Feng Shui, não existe um Feng Shui que vai conseguir transformar algo se você não toma essa postura. Então, não tem como eu dar uma consultoria e transformar a sua vida se você não vestir essa postura, né? E é claro, às vezes é um empresário, às vezes é um gestor, às vezes é um administrador, não importa, mas a pessoa precisa entrar naquela postura, ela precisa vestir isso precisa fazer parte. E as pessoas vão ver na gente aquilo que nós mostrarmos. Então, se eu me coloco como uma empresária, se eu me coloco como autoridade em Feng Shui, as pessoas vão me ver como autoridade em Feng Shui. Então, é o meu posicionamento. E se eu me coloco como autoridade em algo, as pessoas vão me ver com essa autoridade e isso dá muita força. E não tem o que pare isso. E aí você coloca um Feng Shui, acelera ainda mais. Agora, se você não veste essa postura, se você não se posiciona, não temos força. Aí nós temos que trabalhar toda uma clareza de posicionamento, quem sou eu, pessoa física, e quem sou eu na minha empresa e para onde é que eu quero ir. Então, esse é o ponto inicial. Até para comentar com os amigos e amigas que estão aqui, podem comentar no chat que essa informação já é suficiente para encerrar o programa hoje. Encerrar com chave de ouro ou de diamante, porque tudo na nossa vida é uma postura. Ou a gente toma e vira chave, ou a gente não toma e continua na reclamação. E isso não é simples. Isso não é simples, requer trabalho, é um processo, e é um processo para quem realmente está decidido a fazer grandes mudanças na vida, tá? Na sua vida. Isso a gente não está falando de mudar por causa de outros, não, né? É mudar o nosso posicionamento. É um processo que eu venho passando, não é muito simples, tá? Eu também venho enfrentando isso, tenho tido muita ajuda de Clarissa Mandelli, inclusive o próximo programa dela será na outra semana, será como enfrentar o medo que me impede de fazer a mudança que eu desejo. E isso é bem complexo, gente, não sai da cartola, porque nós que somos profissionais liberais não nos vemos como empresários, nós nos vemos como uma parte da sociedade. Tem o empresário, tem aquele que é, digamos, o funcionário público, e o profissional liberal, ele não se vê como empresário. E não sou só eu, gente, eu estou vendo gente aqui que pensa como eu também, mas podem se manifestar aqui. Ontem à noite eu estava assistindo um webinar, porque sempre quando eu não estou ao vivo, eu procuro assistir o webinar de profissionais que eu seleciono. E um dos meus sites prediletos é o meusucesso.com. Eu recomendo o Meu Sucesso, já fui filiada nele há muito tempo. O Meu Sucesso, ele é construído em cima de história de empresários. A gente aprende por osmose com depoimentos e experiências de empresários. Ele não é aulas, não tem aulas, diz vai por aqui, vai por ali. Ele é por depoimentos. E esses depoimentos, a gente escuta um de uma hora, às vezes, e aprende 2, 3 coisas que são fundamentais, de como eles saíram, por exemplo, de casos de ex-presidiários, enfim, que hoje são super bem-sucedidos, como que eles viraram essa chave, como que eles superaram esse medo. E hoje eles são empresários, assumidamente, e estão ensinando outros empresários a assumirem isso. Só isso aí, Maraísa, já valeu a noite, já valeu. Coloca aí, gente, se vocês têm alguma dúvida nessa área, porque hoje o tema era para profissionais liberais, tá? A Maraísa vai voltar em outro momento para falar de outros assuntos. E sobre cama
e posicionamento do quarto, vocês devem procurar o vídeo que já foi ao ar, está aqui no nosso canal. Ok, Maraísa? Como é difícil a gente mudar esse, digamos, mindset, né? Sim, sim. A gente não, muitas vezes nós somos podados lá na nossa infância. E esse é um dos maiores situações, né? Porque antes de qualquer coisa, eu sou da área da saúde e trabalho, né, na parte emocional. Então, quando um cliente vem com toda essa insegurança, com toda essa dificuldade, a gente identifica que muitas vezes lá na infância existe uma poda muito grande, né? Então, assim, lá na infância eu conseguia desmanchar um carrinho e quem sabe fazer de novo ou não, né? E brigavam comigo porque eu desmontava ele. Então, sabe, ali já começa a vir o engenheiro, ali já começa a vir o mecânico. E muitas vezes nossos pais, sem saber, sem ter conhecimento, numa postura disfuncional, não conseguem ver que dali pode sair algo, né? Dessa brincadeira pode estar saindo algo, pode estar saindo um grande profissional no futuro. Então, tudo era visto, né? Como se não pode. Eu lembro, assim, que para mim não era dito, mas eu lembro que na minha infância, criança não deveria conversar nas conversas de adulto, né? Então, assim, isso ainda bem que não gerou um trauma em mim, mas poderia ter gerado, porque eu lembro disso. Eu lembro que não poderia falar, enquanto os adultos estavam conversando, criança não poderia conversar. Então, isso é importante a gente identificar que na nossa infância, né, muitas vezes estão algumas dificuldades. Ao mesmo tempo, em hipótese alguma, eu aceito que o cliente traga isso, né, como culpa, né, eu sou assim por causa dos meus pais, né, então, assim, ok, tivemos experiências, está tudo certo, e vamos reconfigurar essa experiência, e nós podemos seguir, né, seguir, porque o seguir, o olhar para o futuro, é ali que está a força do dinheiro. Né? Então, ali que está a força do dinheiro. E se você fica olhando para trás, para o seu passado, né, a gente chama isso do post-it do passado, isso não tem força. Né? Isso não vibra com a vida financeira. Então, o dinheiro está sempre no presente e no futuro. Então, a gente olha para esse nosso passado, a gente olha para a nossa infância, identifica onde foram os pontos que a gente travou e nós reconstruímos a partir de hoje. Então a gente olha para identificar, mas a gente reconstrói a partir de hoje, dando um novo significado para isso, porque hoje nós não somos mais aquela criança. Então, se eu falo que aquilo ainda me trava, significa que eu ainda estou na minha criança, mas eu sou um adulto de 30, 40 anos, então eu não posso ser uma criança de 30, 40 anos. Então, eu tomo minha postura aí de novo, né? Eu tomo minha postura de adulta, com 30 anos, e olho para minha criança de 6 que teve um bloqueio. E acolho tudo isso, e trabalho isso. A gente tem recursos para trabalhar isso de uma forma super leve hoje, super sutil, né? Porque muitas vezes tem algumas intervenções que podem adentrar ainda mais o cliente na dor, em vez de aliviar isso, né? Então a gente usa técnicas assim que com muita sutileza ele olha, ele acolhe e aí consegue seguir e consegue ir à frente. Então o que eu observo que muitas vezes está na nossa infância. E outra situação muito comum é uma história que a pessoa conta para ela mesma, né? No consultório eu sou muito perceptiva, então as pessoas que vêm, que falam comigo, não só ao vivo, como online, a minha percepção, a leitura de campo é muito grande. Então, quando eu identifico que tem uma história que eu conto para mim e quero convencer os outros, imediatamente eu consigo identificar e aí eu faço algumas intervenções, por exemplo, para mim, você não pode contar essa história, né? Eu não vou entrar nessa história. Então, a gente precisa ir para um outro caminho, porque comigo essa história não vai dar certo. Então, ali nessa postura, eu já chamo ele para a idade adulta, né? Então,
vamos buscar uma nova postura, um novo olhar, uma nova forma de falar para nós dois podermos seguir. Dá um exemplo para nós, Maraísa, como é que você trabalha e que tipo de profissionais chegam mais para você? Por exemplo, eu chego com o meu consultório de nutricionista, consultório médico. Por que é tão ruim ir a consultórios médicos? Eu dificilmente vou a algum consultório médico e me sinto bem. Eu não só porque eu estou indo tratar da saúde ou fazer um preventivo ou um paliativo, mas os ambientes são difíceis, enfim. Quem mais te procura nesse sentido? Que tipo de profissional te procura? E qual é o teu sistema de trabalho? Porque eu fico curiosa de saber. Você altera, por exemplo, salas de recepção, marcas, uniformes? Como é que até onde você se envolve para trabalhar um cliente nessa linha terapêutica ou similar? O exemplo que você quiser dar. Sim, perfeito. Existem vários perfis de clientes, né? Tenho clientes como advogados, como dentistas, como psicólogos, como nutricionista, como maquiadores, de diversas formas, né? E não só nessas características, como também empresas, né? Empresas grandes, né? Como supermercado, lojas de roupas, bancos, cooperativas, então tem de todo o segmento, né? E eles vêm com uma queixa, eles sempre vêm buscando algo, né? Sempre tem uma queixa. E quando eles não têm clareza dessa queixa, às vezes simplesmente quero fazer. Eu ajudo eles a gente identificar o que precisa potencializar na empresa, né? E é feito um estudo muito profundo, Carla, muito profundo, quando a gente vai olhar todo o ambiente. Eu peço para ele me contar toda a história, porque eu preciso saber como que começou essa empresa, quem são os fundadores dessa empresa, de onde veio o dinheiro, se existe sociedade, se existe parceria, quem trabalha ali. Então, assim, ele tem que me contar toda a história, e nessa fala dele, eu já identifico alguns pontos importantes que eu vejo que são alertas para mim. Então, nessa fala, eu já anoto várias coisas que eu acho relevante. Aí, depois, eu vou fazer a planta baixa desse cliente. E é muito interessante que, quando eu faço a planta baixa, eu simplesmente faço a planta baixa. Aí, quando nós agendamos o nossa chamada de vídeo, o nosso Zoom, para eu entregar esse material para ele, se ele não mora aqui, porque 80%, 90% dos meus clientes são de fora da minha região, ou pessoalmente, se a gente tem possibilidade, aí eu me conecto ao campo. Então eu peço para ele me contar de novo, eu quero escutar ao vivo o que ele já me passou, e começo a fazer essa leitura de campo. Então, quando ele começa a me contar, eu começo a juntar as coisas com a planta baixa, porque aquilo que ele está me contando faz sentido com a planta baixa que ele tem. E aí eu começo a trazer para ele, olha, isso está acontecendo porque na sua planta baixa existe isso, ou não existe isso está presente, ou isso não está presente. Então eu consigo trazer, montar uma história para ele, uma história no bom sentido, para ele entender um começo, meio e fim, para fazer sentido para ele o que eu vou estar trazendo. Aí a gente fala sobre os fundadores, os sócios, né? O que é realmente uma sociedade, quem trabalha nessa empresa, avaliamos a logomarca, avaliamos as cores que usa, né? Então, o que está representando essa logomarca que ele tem, as cores que ele tem, a gente faz também um endereço, né? A numerologia do endereço dessa empresa. Então, tudo isso é cruzado, essas informações, são todas ajustadas. Atualmente, eu tenho uma cliente do Rio Grande do Sul, ela tem uma escola de yoga, e juntando todo o projeto, eu falei para ela, você deve trabalhar sozinha. Ela tinha uma professora junto com ela. Eu falei, olha, sinto muito te dizer, mas você deve trabalhar sozinha. E isso eu falei para ela, para outras pessoas. Hoje, a cliente de hoje, eu já falei para ela que ela tem que contratar uma estudante que precise fazer algum estágio, que ela precisa contratar uma pessoa. Então, cada caso é um caso.
E quando eu falei isso para ela, fez sentido, porque depois que essa colega entrou, foram embora muitos clientes. E eu falei para ela: o seu espaço quer só você, mais ninguém. Então você é a autoridade aqui e você precisa estar presente. Então existe um estudo muito profundo, existe um estudo profundo sobre o nome dessa empresa, o que representa esse nome. Ontem eu fiz a numerologia do nome de uma oficina, né, autopeças de moto, e foi incrível, porque ele tinha um nome muito bom. Ele tinha um nome, era um nome muito bom, era um nome que falava que ele era o cara, ele que sabia consertar aquilo. Se você tivesse algum problema com moto, leve nesse lugar. O nome da loja dele, né? E a esposa dele está assistindo, que eu escutei você falando o nome dela. Então, o nome da loja dele falava, né? Que ele era o cara que sabia. Então, só o nome já diz isso. E nós temos que entender que existem mensagens subliminares. Então, quando a gente chama a empresa dele pelo nome, automaticamente existe um mantra emanado. Então, toda vez que a gente fala um nome, existe um mantra emanado. E o mantra que emanava era: ele é o cara que sabe mexer com esse negócio. Ele tem autoridade nisso. E eles estavam mudando o nome da empresa, e eu falei, olha, eu não sugiro vocês mudarem, eu sugiro vocês ficarem com esse nome. E tem empresas que eu sugiro fazer alguns ajustes. Muitas vezes a gente encontra empresas, Carla, que ela tem uma numerologia que não tem expansão, não vai para frente, ela é muito limitada, ela tem força para começar. A empresa tem força para começar, tem muitas ideias, muitos planos, todo mundo está super animado. Mas o segundo passo não dá. Então, esse perfil é um perfil que eu sugiro mudar. Eu não sugiro as pessoas ficarem nele. Porém, já teve cliente que eu sugeri ficar com esse nome, né? Ficar com essa numerologia, porque ele precisava daquela energia. Então, cada caso é muito específico, é muito específico cada situação, cada projeto, e tudo com uma profundidade muito grande, porque né, é o meu trabalho, eu preciso passar confiança para as pessoas, e disso vai vir resultados, né? E quando eu colaboro para a vida de muitas pessoas, trazendo bem-estar, trazendo ambientes saudáveis, e com isso, prosperidade para elas, né, a minha vida também se torna abençoada. Agora, quando eu uso o meu conhecimento para não contribuir, né, de uma forma irresponsável, eu tenho problemas com isso na minha vida. Então, eu tenho muita consciência da minha responsabilidade em estar orientando, né, uma mudança de espaço, um ajuste no nome. Tanto que muitos clientes, quando eu falo esse espaço, não importa o projeto que ele tenha, ele imediatamente para com tudo e diz: ok, a Mara disse que não, não, a gente não vai ficar aqui porque aqui não vai dar certo. Então, essa autoridade, essa confiança, eu construí através do meu trabalho e com muito compromisso, né, com os resultados que eu e o cliente a gente acaba se propondo. O pessoal está participando aqui, Maraísa. Estão falando aqui, tem algumas perguntas, talvez você consiga responder daqui a pouco. A Cida pergunta sobre pastas. Normalmente existem pastas onde são colocados dados de clientes, previsões de pagamento, etc. Bom, aqui na minha empresa, Cida, eu não tenho mais papel nenhum. Eu converti quase tudo. Tem algumas coisinhas que, assim, de leitura, como apostilas e livros que eu amo, né? Mas eu não tenho, para mim tá tudo digitalizado. Hoje em dia não tenho mais nem arquivo, nem armário, nem gaveta. Deixei tudo limpo e um HD, né? Onde a gente tem que guardar a documentação em 2 locais. Porque hoje tudo é digitalizado, né? Eu acredito muito nisso. No webinar passado, a gente comentou, Maraísa, sobre quando, por exemplo, é um terapeuta que já está com a agenda cheia, e por isso a gente engatou nesse aqui também. E eu já conheço alguns que estão com a agenda cheia, trabalham sábado, domingo, às vezes até no domingo,
para atender clientes doentes, eles são buscados às vezes em casa para fazer esses atendimentos, e eles têm uma agenda exaustiva e viajam para atender no interior, inclusive, mas estão sempre sem dinheiro, estão sempre endividados e muito estressados, porque aí afeta a sua saúde também. Uma das coisas que a gente falou, e você tocou no início agora desse programa, seria a postura empresarial, porque um terapeuta, por exemplo, ele pode chegar num determinado ponto onde ele tem um X de clientes que ele atende no consultório e ele se decide para criar produtos online, para criar cursos online, por exemplo. Outras saídas, palestrar ou dar um curso, ou fazer até hoje em dia se usa muito ser tipo um coach de viagem, né? Você tem uma viagem, por exemplo, para o Uruguai, e eu posso levar um grupo para o Uruguai para fazer uma meditação, e essa vai ser uma viagem de autoconhecimento. Então, existem 1000 formas de ampliar o seu catálogo de ofertas de maneira que você consiga, através de uma visão empresarial, fazer isso que a Maraísa está fazendo, né, Maraísa? Queria comentar sobre isso, porque você está com uma agenda cheia de clientes doentes, você doente, todo mundo sem dinheiro, não adianta. Não faz bem nem para você e nem para o seu cliente. Exato. Muitas pessoas falam sobre isso, né? Que a agenda cheia é um absurdo. Não queira agenda cheia, né? Não queira, porque tu vai ficar louco junto com seus clientes. Então, a gente tem que aprender, né, a gerir nosso trabalho. Uma coisa importante que me veio enquanto você fazia esse questionamento, Carla, é um mundo de possibilidades, né? Então, eu tenho um mundo de possibilidades diante de mim. Eu, Maraísa, criei muitas possibilidades de entrada financeira na minha vida. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: se você só tem uma entrada financeira na sua vida, é só aquilo ali. Não existe outra. Então, se aquilo ali estiver em baixa em algum momento, você vai ter problemas financeiros. Então, quando você tem mais de uma entrada financeira, opção de entrada financeira, existem várias entradas financeiras, né? Então, vamos supor, eu, Maraísa, tenho 4 empresas atualmente, mas dentro dessas empresas eu tenho vários produtos ali dentro. Então, se um não está indo bem ou não está em momento de alta, outro está. E nós temos que aprender a fazer construir muitas possibilidades financeiras. E o que eu vejo que as pessoas fazem, elas não entram nesse mundo de possibilidades. Elas têm um recurso só, colocam tudo naquele recurso, e às vezes ele pode se esgotar, às vezes ele precisa se transformar, e às vezes, naturalmente, ele está em baixa em algum momento. Então, você não pode ficar só com um recurso financeiro. Você precisa ter vários produtos, e quanto mais produtos, mais recursos financeiros. Então, se você tem 4 produtos, digamos, 4 formas de trabalhar, atende no consultório, dá palestra, dá treinamento, não sei, se você vende um produto, às vezes você tem um produto para vender, a gente compreende que existem 4 entradas financeiras. Então, isso é um mundo de abundância, né? E se eu quero ir muito além no meu mundo de abundância, aí é venda em escala, né? E o que é venda em escala? Venda na internet. Não tem forma. Porque assim, a gente precisa entender que ok, nós vamos enriquecer, nós vamos ter uma vida linda atendendo no consultório, só que não existe nós vender em escala no consultório. Então, eu atendo 5 clientes por dia, não tem como atender mais do que 5 por dia. Então, o meu é limitado do consultório, e é isso que as pessoas não compreendem, elas não têm clareza, que no consultório existe um limite. Você não vai conseguir atender mais do que aquela quantidade. E se você atende, quem sabe você vai perder a qualidade. Eu não consigo atender muitos por dia, porque é muito desgastante, tem que ter muita entrega. Então, a gente chega num nível de cansaço. E o cliente não pode chegar, né, até o meu espaço e eu estar com a cara pior que a dele. Isso é impossível, isso não pode existir. Então, eu vejo o seguinte, que as pessoas não criam possibilidades financeiras. E esse é criar realmente, né?
porque o adulto cria possibilidades, né? E a criança, ela quer ganhar dinheiro. E de quem que a gente ganha dinheiro, né? Dos nossos pais. Então, o adulto, ele cria possibilidades financeiras na vida dele. Então, se você cria possibilidades financeiras na sua vida, existem muitas possibilidades, muitos meios que o dinheiro chega até você. Agora, se você só tem um meio, é só um meio. E aí você pode viver bem? Pode viver bem, mas entender que existem ciclos e que às vezes em alguns momentos isso pode estar em baixa. Na minha família, nós tínhamos um exemplo na minha família que era o meu pai com um emprego fixo, né? E a minha mãe com um salão de beleza. E o meu pai sempre dizia que a minha mãe não era lá muito inteligente. Porém, eu trabalhava com a minha mãe. Ela tinha o salão de beleza e transformava em escola de cabeleireiros, transformou em escola de cabeleireiros, foi estudar para se instruir para fazer a escola, montava a escola, e no final de semana, ela, numa sala à parte, alugava vestidos de noiva que ela aproveitava e negociava junto com os casamentos. Então, eu cansei de ir com ela a casamentos para preparar mães, noivas e madrinhas, enfim. Então, a gente tinha os finais de semana bastante tumultuados, um agito só, porque no interior, e a gente ainda ia mais para o interior. Então, a minha mãe tinha uma visão de negócio incrível, porque o pessoal já ia para a escola, já fazia o que tinha que fazer, atendia normal a clientela, e no final de semana, então, ela já ganhava com outras rendas. E a gente achava uma graça, porque meu pai achava que ela não era muito inteligente para negócio. E a minha mãe, pô, tinha um carro muito melhor que o do meu pai, ela tinha as roupas, as joias, ela comprava tudo que ela curtia, que era importante para ela, a independência dela, ela tinha. E era uma coisa assim, a visão, né, diferente e uma visão humilde, porque a minha mãe não teve estudo, ela foi buscar o conhecimento profissional dela mesmo, dentro do que ela gostava. Então, legal isso, gente, a gente vê esse outro lado aí. Eu não estou conseguindo passar perguntas que não tenham a ver com essa área, e a única que mais ou menos aqui fala seria da Cida, né? Sobre a questão de pastas, cores. Existem cores ideais para negócios e esses consultórios realmente têm que ser todos brancos e desagradáveis? Isso é uma pergunta. Não precisam ser todos brancos. Cada espaço é muito particular, então não tenho como dizer que tem que ter tal cor, porque não tem que ter. Então, cada espaço é muito particular e a gente identifica cada um. Mas em relação à questão da Cida, sobre as pastas, sobre documentos, onde que guarda, onde que posiciona, uma vez eu fui numa empresa onde todos os pedidos cancelados ficavam bem no guarda prosperidade, né? Isso não vibra nada com guarda prosperidade. Então a gente substituiu, a gente tirou desse local. Então o que a gente coloca no guarda prosperidade? Todos os contratos em aberto, né? Para os novos clientes virem. Então isso a gente coloca no guarda da prosperidade. E o que a gente faz com aquela documentação que precisa manter, às vezes, de cadastro de cliente, alguma coisa em papel, enfim, onde a gente coloca? Eu costumo colocar no guarda-família, porque o guarda-família é a sua história, a origem está relacionada ao passado. Então, tudo que faz parte do passado, né, cadastro de clientes antigos, informações antigas, eu sugiro colocar no guarda-família, tá? Porque isso está representando o passado automaticamente, e aí você não afeta os outros guardas. Essa é a minha orientação para a Cida, porque foi esse questionamento que ela fez. Ok, essa coisa do guá, por exemplo, para quem trabalha em casa, colocar o baguá é o mesmo, porque, no caso, eu tenho uma empresa registrada no meu nome, ok? E tenho meu nome pessoa física. O guá é o guá da casa, é isso, é o baguá da casa. E aí, a mesma área que é da prosperidade da casa é a minha e é da empresa, correto? Nem sempre, Carla. Muitas vezes, então, a gente vai aplicar um Feng Shui, né, o baguá na casa toda. Em alguns momentos, dependendo da configuração do espaço, eu aplico o baguá somente onde está o espaço da empresa, na casa.
Então a gente faz 2 Feng Shuis, 2 baguás, 2 plantas baixas, um para casa como um todo e o outro para a empresa que está dentro da casa. Geralmente eu faço isso. Obrigada pela resposta. Gente, se vocês quiserem aproveitar a Maraísa e fazer mais alguma pergunta, tá? A caixa está aqui. A Fabiana. Muito embora minhas sugestões não foram consideradas para essa aula, quero te parabenizar. Você é show e aguardamos a aula para questões empresariais. Hoje é uma entrevista para questões empresariais. Fabiana, qual foi a sua colocação? Não estou localizando aqui, Fabiana. Vamos ver. Para. O nome da empresa e do Ale, no entanto, as pessoas me chamam de Ale. Mudar? Ale é o nome da empresa. Provavelmente, Fabiana, se você conhece Fabiana, Maraísa? Conheço, Fabiana. Conhece a Ale? Ale é uma pessoa? Ale é o nome da empresa. Ah, então, ela quer saber se as pessoas confundem ela com a Ali, se é importante mudar. Não necessariamente mudar o nome da empresa. Quem sabe ela precisa fazer o ajuste do posicionamento dela dentro da empresa, né? Porque as pessoas estão confusas. E às vezes essa confusão é dos gestores e não dos clientes. Ok, obrigada. É isso, gente. Vocês querem aproveitar? Janete, querida, tá aí, quer aproveitar e fazer uma pergunta? Sei que você é terapeuta, né? É importante aproveitar aí a oportunidade. Hoje o assunto era o Luiz Roberto também. Se ainda estiver por aí, quiser aproveitar e fazer uma pergunta. Paulo Jacobs também, se quiser aproveitar, é profissional liberal agora, né? E também agora a apresentadora aqui da Aquarius TV Online. Começa amanhã, às 17 horas, o nosso programa Mais Saúde aqui na Aquarius TV Online. E Paulo Jacobs estará entrevistando Gabriel de Carvalho, nutricionista, o fundador, o criador da nutrição funcional. Amanhã vamos falar sobre como construir ou destruir a nossa imunidade. E com algumas pesquisas muito boas, né? O Gabriel de Carvalho hoje é considerado um ícone aqui no Brasil nessa área. Então, se você puder aproveitar, e também você vai receber o link estando na nossa lista de WhatsApp. Caso você não possa assistir às 17 horas, assiste mais tarde, porque eu acho que você vai aprender muito com o Gabriel. Muito, muito. Carla. A Cláudia Rosa, alguma dica de Feng Shui para ativar vendas diretas, no caso, cosméticos? Cláudia, só uma pergunta, talvez você possa nos ajudar. Eu tenho várias amigas. Você trabalha com essas marcas tipo Mary Kay, que representam? Porque esse é um tipo de trabalho bem diferenciado também, né, Maraísa? Sim, sim. Muito bem. Isso é uma coisa bem importante também para a gente falar de um caixa, né? Muitas vezes, então, o psicólogo, o nutricionista, ou quem trabalha em casa, às vezes não tem o caixa. E o que é o caixa? Ali representa o ancoramento do dinheiro no seu espaço. Então, todo mundo que trabalha em casa ou tem o seu, né, é autônomo de alguma forma, precisa ter um caixa. Isso é o ancoramento do dinheiro. É como se dissesse, aqui entra o dinheiro, esse é o espaço do dinheiro, o dinheiro entre aqui, esse é seu espaço, você tem um lugar, você tem um espaço. Então, todos nós precisamos ter um caixa. Quando ela fala dos cosméticos, aí a gente entra, né? Antes de tudo, ela precisa ser aquilo que ela vende. Ela precisa ser aquilo que ela vende. Então, se ela vende cosméticos, ela precisa estruturalmente, fisicamente, estar ok para vender cosméticos. Então, porque todos nós precisamos ser aquilo que nós vendemos. Isso é ter integridade, né? Porque as pessoas, elas vão ver em nós aquilo que elas querem. E se nós estamos passando essa mensagem de que, ok, isso que eu vendo está em mim, as pessoas vão sentir segurança em comprar, né? Então, ela tem que trabalhar esse posicionamento e esse ser o que ela vende. Esse ser o que ela vende, né? E trabalhar esse caixa, esse posicionamento do caixa. Quando ela vende cosméticos,
quem sabe ela nem tem um espaço físico, nem na casa dela para isso. Quem sabe ela deve ter um local que ela guarda os cosméticos. Então eu falo para ela que ela precisa ter um caixa. Isso é extremamente importante. Ter um caixa para ancorar essa energia do dinheiro. E antes de ter um caixa, ela precisa ser tudo aquilo que ela vende. Todos nós precisamos ser aquilo que nós vendemos. Isso passa muita força, né? Muita força para o nosso negócio. A maioria das empresas você atende online, ok? Mas deve existir casos, Marisa, que você tem que se deslocar, dependendo do tamanho da empresa, né? Sim, existem situações em específicas que eu prefiro visitar, né? E quando é algo assim muito maior do que a gente possa, quando é algo muito sério, que envolve muitas coisas, sim, eu tenho a opção de ir e crio essa possibilidade, né? Tento ir realmente pessoalmente para ter essa conversa com o cliente, para ter essa conexão pessoal e visitar pessoalmente a empresa. Tem empresas que é ideal, que é necessário minha presença, estar lá e visualizar e conversar com eles pessoalmente, e às vezes a gente fazer uma grande reunião, colocar todo mundo junto, e muitas vezes nós precisamos passar a importância do Feng Shui para os funcionários. Então, às vezes é uma empresa, por exemplo, uma indústria de móveis, né? Eu tenho vários clientes que são donos de indústria de móveis, então tem toda uma consciência desse móvel, né? Como construir esse móvel, o que nós temos que colocar nesse móvel, quais são os fatores importantes que o Feng Shui traz. Então, isso é relevante eu estar presente na empresa. A Janete, aqui de Canoas, que é terapeuta também, e ela no momento está atendendo em casa. E ela pergunta: eu uso um envelope vermelho para guardar o dinheiro que eu recebo de consultas, também de palestras e cursos que eu ministro, e guardo esse envelope dentro do consultório. Isso poderia ser o meu caixa? Está correto? Sim, Janete, isso pode e é o seu caixa. Eu tenho, por exemplo, os cursos que eu dou, existe um envelope que eu uso para todos. Então, aquele é o meu caixa, né? Porque nos cursos não tem como a gente deixar o dinheiro solto. Então, precisa colocar ele no envelope, guardar, cuidar dele. Então, sim, esse é o seu caixa, né? E muitas vezes, muitas pessoas podem se perguntar por que a Janete tem um envelope vermelho, né? Porque o vermelho, ele está ancorado na prosperidade e no sucesso. O sucesso, ele tem o elemento fogo, então é vermelho, laranja e amarelo, são as cores do elemento fogo. Então, a cor vermelha está ancorando o sucesso e está ancorando a prosperidade. Outra cor que a gente pode estar usando é o púrpura. O púrpura é uma cor que os reis usavam muito, né? Ele traz muito poder, ele traz prosperidade, então o púrpura também é uma cor para ser usada. Então, gente, a gente tem que cuidar mais desses detalhes. Boas dicas da Maraísa hoje, e queremos aí, né, eu especificamente foi quem falhou hoje aqui com a questão do áudio, pedir desculpas a vocês, mas a gente conseguiu fazer aí uma hora de bate-papo muito bacana, e essa questão empresarial é bastante complexa, né, cada caso é um caso, mas a Maraísa já trouxe dicas, e com certeza o que ela falou no início do programa é a grande chave para a mudança e o sucesso, porque se a gente se determinar a mudar e deixar de se sentir um profissional liberal e passar a se sentir um empresário e sentir isso realmente dentro da gente, nossa, né, Maraísa? É tudo de bom. Eu vou passar para você se despedir. E a Maraísa está sempre aqui com a gente. A Darcy ainda pergunta se esse envelope deve ser guardado no setor, no guarda prosperidade. E aí depois você pode encerrar, querida. Ok. Darcy, sim, pode ser colocado no guarda prosperidade, pode ser colocado no guarda sucesso, pode ser colocado no guarda futuro, pode estar posicionando isso para ancorar no futuro da sua vida esse dinheiro, mais trabalho ainda, mais entrada de recurso, mais entrada financeira. E muito importante, quando nós temos uma empresa, esse caixa ficar posicionado
diante da porta. Quem chega na porta, né, quando o dinheiro chega na porta desse espaço, ele deve identificar onde o caixa está, deve ter clareza de onde o caixa está. Então, se você tem uma empresa, posicione o caixa mais visível à porta possível. Quando o cliente chega, quando o dinheiro chega, ele precisa imediatamente identificar onde está o caixa. Essa é a melhor localização. Não existe outra melhor do que um caixa que frontalmente consegue visualizar a porta de entrada, consegue visualizar o cliente chegando. Que da mesma forma o cliente vai ter essa visão, e isso existe uma tendência, né, de levar esse dinheiro até o caixa. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem presentes. A gente vai disponibilizar todo esse material para vocês e logo, logo nos encontramos novamente. Quem tem, né? Tem muitas pessoas que têm questionamentos de casa, de cama, tem muitas dúvidas. Chamem a gente, né? No privado, a Carla ou eu. Olha, eu quero um programa sobre tal tema. É super fácil elaborar isso, super fácil, super tranquilo. Eu e a Carla podemos fazer com maior facilidade. A gente só agenda um dia e estamos aqui novamente com vocês. Um beijo bem grande e até logo. Então, gente, mais uma vez queremos agradecer a presença de todos e vocês agora têm esse vídeo disponível em nosso canal no YouTube, podem assisti-lo novamente ou recomendar para amigos, mandar o link para amigos, amigas que estão empresariando, advogados, enfim, dentistas, nutricionistas e profissionais olha, gente, até coaches de atividade física, né, que hoje são muito comuns. Coisa boa ter profissões novas e profissões livres. É sobre isso que a gente queria falar. Existe um mundo livre para a gente trabalhar, maravilhoso e próspero, mas a gente tem que ter alguns cuidados. E vocês estão com os conhecimentos da Maraísa, vocês estarão muito bem, vocês de qualquer parte desse Brasil. Um super obrigada a todos, uma boa noite e até amanhã às 17 horas. Aliás, amanhã temos 2 programas. Temos também às 20h30 com o Yogi Gauss Postai, astrólogo, e vamos falar então amanhã sobre eclipses e tudo o que está acontecendo nesse período entre eclipses com Mercúrio retrógrado. Então eu espero vocês amanhã com esses 2 programas às 17 sobre imunidade e às 20h30 sobre eclipses. Um grande abraço, uma linda noite de sono a todos e nosso muito obrigado. E obrigada a você, Maraísa. Tchau, tchau, querida. Obrigada. Desculpe os inconvenientes hoje aí, Maraísa.